Brasileiros são premiados em competição de ciência internacional. Centro Comunitário Brasileiro destruído em incêndio gera comoção entre moradores de Massachusetts. ONG brasileira de New Jersey realização do Dia da Consciência Negra. Forte turbulência faz voo da American Airlines com destino a Miami retornar para São Paulo. E a gente mostra como foi a participação do Brasil na maior feira literária do país, em Miami. Entre os mais de 500 expositores estavam os autores brasileiros trazidos pela Focus Brasil Foundation. Olá, muito boa noite. Boa noite. Após anos de estudos, uma equipe brasileira foi premiada entre as melhores de uma concorrida competição internacional de ciência. O projeto do grupo foi desenvolvido na Amazônia. Com a ideia de mapeamento da biodiversidade em florestas tropicais, eles levaram $500 milhão pelo terceiro lugar. Mais de 300 equipes de 70 países estavam na disputa do pódio. O Brasil ocupa a 15ª posição no ranking de produção de conhecimento científico, detém o segundo lugar dentre os maiores produtores de conhecimento em zoologia e agora ocupa também a 3ª posição no X-Prize Rainforest. O prêmio é uma competição global no valor de $10 milhões que visa encontrar soluções inovadoras de proteção e monitoramento das florestas tropicais e sua biodiversidade. O prêmio foi lançado em 2019, onde 300 equipes de diferentes países no mundo se inscreveram para participar. Dessas 300, 6 foram finalistas e puderam testar as suas tecnologias no estado do Amazonas em julho deste ano. E na semana passada nós fizemos o anúncio das vencedoras e a equipe brasileira, o Brazilian Team, ficou em terceiro colocado. Nossa equipe bronzeada uniu profissionais das mais diversas áreas para desenvolver equipamentos e tecnologias envolvendo drones, arranjos de sensores, robótica terrestre, coletores de ramos de árvores e muito mais. A missão era mapear a biodiversidade presente em 100 hectares de floresta amazônica, sem a presença humana na área. Os dados deveriam ser coletados em 24 horas e as informações pertinentes à biodiversidade seriam relatadas nas 48 horas seguintes. O terceiro lugar chega com um prêmio de $500 mil. O grupo pretende usar esse montante para financiar mais pesquisas, porque sabe que ainda há muito a ser feito. Uma coisa só que a gente percebeu ao longo do desafio, né, que a gente tem muito claro, é que a gente já tem as tecnologias caminhando bem rápido, né? A gente já tem desenvolvimento tecnológicos grandes para toda essa parte de obtenção dos dados, mas o que a gente ainda não tem são as bases de dados para a gente fazer comparação. Em outras palavras, a gente já consegue fazer, por exemplo, a fotografia das copas das árvores, né? Detalhes das folhas das árvores, de uma forma até automática, né? A gente só programa o drone, ele vai e faz as várias fotografias, mas a gente ainda não consegue interpretar esses dados, não consegue comparar esses dados com uma base de dados para ter uma identificação segura. Então, a gente tem muito o que fazer ainda em relação a colocar dados de qualidade. Isso demanda idas ao campo, demanda especialistas em identificação de plantas e animais. Então, temos um longo caminho ainda até chegar na automatização da interpretação da biodiversidade. Ainda estamos longe disso. Foram anos de reuniões semanais e muitas pesquisas para chegar ao pódio do X-Prize Rainforest. O terceiro lugar chega com celebração, mas sem nenhuma surpresa. Com tanta gente competente de tantas áreas diferentes, a medalha de bronze era esperada. Não houve surpresa nenhuma, porque a gente já sabia com quem a gente estava trabalhando aqui, com pesquisadores do Brasil, e o nível que a gente tem de pesquisadores aqui. Quer dizer, a gente tem núcleos de excelência nas várias áreas, de botânica, de zoologia, de robótica, de sensoramento remoto. A gente tem pessoas que não devem em nada às melhores equipes do mundo. E a gente tem uma coisa, assim, que é uma coisa do brasileiro também, que se por um lado tem essa síndrome de vira-lata, por outro lado, o brasileiro tem uma capacidade muito grande de fazer muito com pouco, né? Então, assim, a gente usa a criatividade quando é a melhor ferramenta que a gente tem. Então, num desafio que a gente tinha 24 horas para ficar em campo e coletar dados,
a nossa inventividade, a nossa criatividade, a nossa capacidade de achar soluções rápidas frente ao imprevisto, isso ajudou bastante, isso foi uma qualidade bastante grande que a gente sabe que a gente teve e que na hora do desafio foi importante. Agora uma notícia importante para os brasileiros que querem cursar o nível superior aqui nos Estados Unidos. A Universidade do Texas vai oferecer bolsas de estudo completas. A partir do próximo outono, alunos de famílias que ganhem menos de $100 mil por ano vão poder aplicar para a educação gratuita. As 9 instituições da UT vão estar oferecendo os programas de 100% de bolsas para estudantes de graduação cujas famílias ganhem menos de $100 mil por ano. A ideia é ampliar o quadro atual que já oferece cursos, moradia, refeição e taxas sem custo a 49% dos estudantes de licenciatura da Universidade do Texas. A direção da UT disse que o programa de ajuda aos alunos está sendo expandido em todos os campos acadêmicos para fornecer educação acessível e sem dívidas para alunos necessitados. O programa de ajuda só acontece graças a doações que são realizadas da comunidade local, de empresários e ex-alunos. A comunidade brasileira em Hyannis, em Cape Coast, está unida na missão de reerguer um centro comunitário que foi destruído em um incêndio noturno. O local atendia mais de 500 pessoas por ano e oferecia desde assistência médica até cursos, aulas infantis, esportes e ajuda profissionalizante aos imigrantes. Quase 2 semanas depois de um terrível incêndio que atingiu o Centro Comunitário Brasileiro, as imagens ainda são desoladoras. A estrutura do prédio permanece em pé, mas sob risco de desabamento a qualquer momento. Os bombeiros interditaram o local, mas os brasileiros que trabalham na organização foram autorizados a pegar algumas coisas dentro do estabelecimento, mas pouco pôde ser reaproveitado. Como vocês podem ver, perdemos tudo o que tinha dentro. Infelizmente ainda está sob investigação sobre o que realmente aconteceu e a causa deste incêndio. Então ainda não temos resultados finais sobre essa questão. O fundador do centro disse que conseguiu um local provisório para funcionar e não deixar a comunidade de Cape Cod desamparada. Após a tragédia, vários brasileiros se uniram para angariar fundos e reerguer o antigo Health Ministry, atualmente chamado de Brazilian Resource Center. Essa é a única ONG brasileira que funciona nessa região do país. Isso tem sido realmente uma lástima para a nossa comunidade, uma perca muito grande. Então, gostaria de passar isso para vocês. Se por algum motivo você quiser nos ajudar ou entrar em contato conosco, por favor, enviem-nos um e-mail no healthministryusa@gmail. Estamos aqui para responder qualquer pergunta a qual vocês tenham a fazer. Susto no ar. Uma forte turbulência forçou um avião que vinha de São Paulo rumo a Miami a dar meia volta. O voo da American Airlines acabou retornando para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A companhia aérea informou que nenhum dos 220 passageiros ficaram feridos. Apenas um homem foi levado para verificação no hospital. A aeronave pousou em segurança em Cumbica no sábado. Os passageiros embarcaram novamente rumo aos Estados Unidos no domingo. Nesse novo trecho não houve registro de incidente e a aeronave chegou hoje em segurança ao aeroporto de Miami. A Força Aérea Brasileira informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes está analisando esse caso. No próximo bloco, tem reportagem explicando a nova lei do Texas, que deve incluir estudos bíblicos no currículo escolar. E o Departamento de Polícia da Flórida e de outros estados alerta para o aumento de cédulas falsas de dinheiro circulando por aí. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. O Conselho de Educação do Texas aprovou uma medida que vai permitir às escolas públicas do ensino fundamental a adicionar uma nova aula no currículo. As aulas bíblicas. O programa será opcional nas salas de aula, mas as escolas que implantarem o curso religioso vão ganhar fundos adicionais.
Foi uma votação apertada no Conselho de Educação no final de semana, mas por 8 votos a 7, a aula religiosa foi aprovada na sala de aula, desde o jardim de infância até a 5ª série. The approval of this curriculum puts Texas at the center of a national movement to use Rócio public Fiero schools to Pérez, promote diretora política do religious Texas agendas Freedom, that condenou a not even medida. Disse que o novo currículo politiza as escolas públicas e coloca o Texas no centro de um movimento nacional para promover agendas religiosas que nem todos concordam ou seguem e que discrimina outros credos. Mas para Mary Elizabeth Curtle, diretora de Relações Governamentais da Texas Value, a nova regra não viola direitos religiosos nas salas de aula. Ela garantiu que eles serão ensinados em um ambiente em que as crianças podem estudar a Bíblia como uma obra literária e histórica. To learn about the Bible in a historical and academic setting. A decisão é o mais recente esforço dos estados controlados por republicanos para trazer a religião de volta às classes. Os materiais de aprendizagem vão estar disponíveis no próximo outono para mais de 5 milhões de estudantes do Texas. Cada distrito escolar vai poder escolher se deve usar o novo currículo ou não. Mas os colégios que aplicarem as aulas de Bíblia vão receber um incentivo financeiro de $60 por cada aluno. Autoridades da Flórida e de outros estados estão alertando a população para um aumento de cédulas falsas rodando aqui no país. Esse tipo de golpe aumenta sempre nesse período de fim de ano, quando está todo mundo botando a mão no bolso e gastando com presentes. Na temporada favorita do comércio e dos gastadores de plantão, é preciso ficar atento para não cair em golpes financeiros, que nesta época do ano também ficam em alta. Muitos criminosos aproveitam a grande movimentação dos shoppings e comércios para fazer circular notas de dólares falsificadas. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, estima-se que 70 milhões de dólares em notas falsas estejam em circulação no país. Os criminosos, eles produzem notas falsas, algumas de maneira mais profissional ou outros de maneira mais amadora, tentando enganar as vítimas, mais desatentas, ou seja, na hora de entregar uma nota, ele espera que a vítima ela não perceba ali os indicativos de segurança de uma nota verdadeira. O dólar norte-americano é a moeda mais conhecida do mundo, aceita em quase todos os lugares e visto como o dinheiro mais confiável e estável se comparado a qualquer outra nação. E é por isso que a moeda tão valorizada é alvo fácil de falsificações. Para não cair em golpes, é bom prestar atenção nos detalhes. A uma primeira vista parece ser uma nota verdadeira, mas ela não contém vários elementos de segurança que existem nesse tipo de nota, como, por exemplo, a tinta que sai quando a nota ela é molhada, a própria qualidade do papel ela é diferente nesses casos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o criminoso ele faz isso com o propósito realmente de aplicar o golpe mediante a nossa desatenção. Inclusive, há pessoas que estão sendo investigadas pela polícia que vendem essas notas até mesmo na internet. Em caso de suspeita, o Departamento de Polícia Local ou seu banco também podem ajudar a identificar se a moeda é falsa. Agora tem o nosso giro de flagrantes, que começa com uma perseguição policial em Miami, na Flórida. O suspeito acabou usando uma picape para escapar dos agentes e acabou provocando pânico. Essa e outras perseguições policiais são os destaques do nosso giro de flagrantes de hoje. Show me hands! A cena caótica foi gravada pelas câmeras presas nos uniformes policiais durante uma abordagem a um homem acusado de perseguição e ameaça cibernética. O suspeito usa o próprio carro para tentar fugir de uma prisão, mas está em total descontrole e parte para cima dos outros motoristas e dos policiais. Ele coloca até mesmo o próprio pai em risco. A imagem mostra o idoso que estava no banco carona tentando deixar a picape. Por sorte, ninguém se feriu. Kevin Paul Protter foi detido e levado para um hospital. De lá, foi direto para a cadeia de Miami-Dade. No Texas, um homem foi preso após causar um acidente e fugir. Segundo a polícia, o suspeito bateu na traseira do carro de uma família em uma rodovia de San Antônio, matando 3 pessoas e deixando outra em estado grave.
Quando o homem finalmente foi cercado, a boas milhas de distância do acidente, ele teria resistido à prisão e os agentes usaram a arma de choque para contê-lo. O homem, que não teve a identidade revelada, já está em um centro de detenção e vai responder na justiça por homicídio, omissão de socorro e fuga de cena de crime. A polícia de Columbus, em Ohio, prendeu um adolescente procurado por assassinato. O crime aconteceu na semana passada. Os agentes localizaram o suspeito, de 16 anos, na chegada a um complexo de apartamentos. O jovem é cercado, mas abre a porta do carro e sai correndo. Os policiais vão atrás e dão ordens para que ele pare em vão. Então, tiros são disparados. Em seguida, o adolescente se joga no chão e é preso. As imagens mostram que ele deixou o veículo com um rifle nas mãos, mas jogou ele no gramado. A arma seria a mesma que ele usou para matar um homem de 39 anos durante um assalto. Depois do intervalo, a gente mostra os detalhes de uma ação de uma ONG brasileira nas celebrações do Dia da Consciência Negra. E atenção, cientistas identificam mais um produto químico tóxico na água da torneira aqui nos Estados Unidos. A comunidade brasileira de New Jersey celebrou o mês da consciência negra no final de semana com um encontro especial. Teve debate, painéis de discussão, roda de samba, capoeira e muita comida típica brasileira. A reportagem é da Carolina Camargo. Foi no Balanço da Capoeira, uma das expressões culturais mais antigas do Brasil, e com os pratos típicos da nossa culinária, que o encontro em comemoração ao Mês da Consciência Negra aconteceu em Newark, em parceria com a ONG Mantena Global Care e apoio do Consulado Geral do Brasil. Ao longo da tarde, aconteceram apresentações, painéis, debates e falas com depoimentos pessoais. Quando a gente fala de consciência negra, a gente fala de uma história que ela vem já de muito tempo, né? E uma história também de dor, né? Uma história de combate ao racismo, de combate à discriminação. E quando a gente fala de povo preto, a gente fala do povo da comunidade, né? Então é muito importante que a gente esteja falando em todos os ambientes, em que a gente se aproprie de todos os lugares. Quando a gente compartilha, quando você escutar uma pessoa negra dizendo assim, eu vivi isso, eu vivi aquilo, eu superei isso, superei aquilo, não acho que é o famoso desrespeitoso mimimi. Não é mimimi. É experiência, é marca, que a gente carrega para o resto da vida. E supera, e cria, constrói, ri, chora depois, mas ri de novo. É assim. 7 membros da comunidade brasileira receberam uma honraria do governo de Nova Jersey pelo trabalho voluntário e contribuições à região. Depois disso, o encontro também foi embalado por ritmos musicais brasileiros. 2 irmãos apresentaram composições inéditas. O samba fechou o dia com chave de ouro. Tirou todo mundo das cadeiras, colocando a comunidade para dançar e se divertir. Um evento didático, né, onde que as pessoas tiveram oportunidade de conhecer sobre a sua identidade, sobre a sua cultura, principalmente para nós brasileiros que estamos dentro dos Estados Unidos. Né, ter esse senso de existência, ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? A nossa cultura precisa ser reafirmada o tempo inteiro e esse evento veio justamente para isso, para dar ainda mais voz, visibilidade, pessoas que têm lugar de fala mesmo, que falam com propriedade. A gente conseguiu entender um pouco mais, aprender um pouco mais, se divertir. Foi gostoso, foi uma tarde proveitosa e a consciência negra ela tem que estar presente na gente diariamente. Cientistas identificaram mais um produto químico na água de torneira daqui dos Estados Unidos. E mais, se trata de um composto possivelmente danoso à saúde. Ele é chamado de aniocloronitramida.
um subproduto da cloramina, um químico usado por muitos sistemas públicos para purificar a água. O problema é que esse subproduto até hoje não havia sido identificado na água encanada. Isso só foi possível agora graças a uma nova técnica de análise. A notícia preocupou os cientistas norte-americanos que fizeram a descoberta. É que, de acordo com o estudo, aproximadamente 113 milhões de pessoas no país que bebem água de torneira estão expostas a esse químico que pode ser prejudicial à saúde humana. Os autores do estudo, publicado na revista científica Science, reforçam a importância das pessoas usarem filtros para beber a água de torneira. Quem foi no mercado nos últimos dias deve ter notado que em alguns lugares há escassez de ovos. E o motivo para as prateleiras estarem assim é um só: a gripe aviária, que até agora já está apresentando mutações e contaminou mais de 40 pessoas nos Estados Unidos. Em vários supermercados de Denver, no Colorado, estas placas avisam que os ovos estão faltando por não atingirem os padrões de qualidade e de saúde. Those signs in the store got people up in arms. Mas Bill Sebe, diretor da maior produtora de ovos da região, diz que a escassez nas prateleiras é resultado da gripe aviária, que cada vez mais está se espalhando pelo país, e completa: as fazendas reduziram suas granjas em 100 milhões de galinhas e agora, claro, que faltam ovos. You don't get eggs. That's just the bottom line. A escassez desses produtos no mercado está puxando os preços dos ovos para cima. Até agora, os valores já subiram 30% e devem aumentar ainda mais. As previsões são de que essa situação dure até o início do ano que vem. Para piorar, o alerta de uma possível mutação do vírus que está se adaptando ao corpo humano está preocupando as autoridades e a população e também influenciando o preço dos ovos. Por enquanto, apenas um caso de contaminação da mutação do H5N1 foi registrada em um adolescente no Canadá. Os médicos dizem que o caso é crítico, mas estável e que está sem risco de transmissão. Essa gripe aviária que infectou o jovem na Colômbia Britânica não é a mesma cepa que está afetando o gado leiteiro nos Estados Unidos. Mas os especialistas lembram que as mudanças genéticas do vírus estão acontecendo e que isso é um lembrete de que a gripe aviária é capaz, sim, de continuar se mutando e espalhando para outros animais e pessoas. O medo é de um surto mundial no futuro. A seguir, a gente fala sobre o início das viagens de feriado de Ação de Graças e as previsões para estradas e aeroportos. E a gente mostra como foi a participação do Brasil na maior feira literária do país, em Miami. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Na contagem regressiva para o Thanksgiving, a AAA espera um número recorde de pessoas viajando este ano. Pelo menos 80 milhões de pessoas vão aproveitar o feriado mais movimentado do ano para viajar de carro, avião, trem ou cruzeiro. Os aeroportos, portos, ferrovias e estradas devem ficar lotados neste feriado. É esperado um movimento recorde em todos os setores de transporte, um aumento de 2% em relação ao ano passado e 11% a mais do que em 2019. A AAA diz que o número recorde de viajantes é resultado da melhoria da economia, com o crescimento do país, queda da inflação e ganhos de renda. Este ano, a previsão de movimento intenso de viagens do feriado de Ação de Graças aumentou. Deve durar 7 dias, se estendendo até terça-feira, dia 26 de novembro, até segunda, dia 2 de dezembro. O dia mais movimentado nas estradas e aeroportos deve ser mesmo na quarta-feira, na ida, e domingo na volta. Então, muita atenção. Entre os destinos mais procurados estão Miami e Orlando, na Flórida, Nova York, Los Angeles, na Califórnia, e Las Vegas, em Nevada. As previsões da AAA são de quase 6 milhões de pessoas viajando de avião, 2 milhões e 300 mil de ônibus e trens e cruzeiro. E quase 72 milhões de pessoas viajando de carro.
E esse número alto de gente viajando de carro neste feriado tem uma explicação. É que o preço da gasolina baixou e por isso muita gente está trocando o avião pelo carro para economizar. A média nacional do galão de gasolina está em torno de $3, o nível mais baixo desde 2021. Enquanto o combustível baixou, as passagens aéreas, por outro lado, aumentaram cerca de 9% em relação ao ano passado. A queda no preço do petróleo ajudou a empurrar a média nacional dos postos de gasolina para baixo, o que animou muita gente a viajar de carro neste feriado. Então vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo amanhã para boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem chuva ao longo do dia, aí mínima de 36, máxima de 51. Nova York tem o tempo encoberto com chuva ao longo do dia. O mesmo cenário em Norfolk, com mínima de 39. Atlanta não tem previsão de chuva, mas tem tempo encoberto. A mesma coisa em Jacksonville e Miami. Tampa tem sol brilhando forte o dia inteiro, máxima de 80 graus. New Orleans, a mínima de 59, máxima de 72. Houston, máxima de 70, com sol forte, Evelyn. Já em San Antônio, previsão é de sol aparecendo entre nuvens. Em El Paso, mesma situação. Nessa região, a mínima fica em torno de 51 graus Fahrenheit. Em Albuquerque, não tem previsão de sol, tempo nublado, mínima batendo 44. Em Phoenix, o sol vai voltar a brilhar, máxima de 79. Las Vegas, olha só, gente, não tem sol, que é raro por lá. Máxima vai chegar a 72, mínima 51. E em São Francisco, aquele climinha ameno de sempre, mínima de 45, máxima de 60. Sol dividindo espaço com as nuvens. Miami, na Flórida, parou no final de semana para a realização da Miami Book Fair, a maior feira de livros do país que reúne autores do mundo inteiro. E os brasileiros, claro, marcaram presença nesse evento com um alto número de visitantes e de expositores. A Cone Rocha acompanhou a feira e traz todos os detalhes para a gente. Livros e tecnologia caminhando lado a lado. Foi nesse clima que a Miami Book Fair atraiu milhares de pessoas no coração de Downtown Miami. Foram 8 dias de feira que reuniu moradores, estudantes e autores de diversos países em busca de cultura e histórias. Os brasileiros também estavam lá. Mais de 200 mil pessoas passaram aqui pela Miami Book Fair este ano. Entre os mais de 500 expositores estavam os autores brasileiros trazidos pela Focus Brasil Foundation, um incentivo aos escritores da Academia Internacional de Literatura Brasileira e a Língua Portuguesa na Flórida. Os visitantes puderam conhecer os autores de livros de diversos gêneros, com temas como bullying e diversidade. Eu acabei de lançar esse livro esse ano, que é o Tonton e o Medo de Comer, que é uma pré-adolescente que tem o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo habitativo, e essa adolescente passa por diversos momentos de se sentir diferente, de sofrer bullying na escola. Então a gente traz essas temáticas numa história social para que as crianças e pré-adolescentes possam se identificar e que as pessoas também se eduquem sobre o assunto. E a minha literatura, ela basicamente fala de emoções, né, para ensinar os adultos e as crianças aprenderem o que é emoção e o que nos faz diferentes um do outro, que são os comportamentos. Alunos de escolas bilíngues de Miami também visitaram a feira, aproximando ainda mais as novas gerações da literatura em português. É sensacional estar aqui, porque é uma conquista de espaço para a literatura brasileira, para os nossos autores, uma forma de divulgação importantíssima. Eu acho que a gente está marcando o território, né? E isso é muito importante. Mesmo que a gente não tenha uma venda significativa, não é esse o ponto. É estar aqui com a gente, estar com o Focus, estar aqui com os nossos autores, realizando essa conquista mesmo. A Feira de Livros de Miami, que é uma das maiores do mundo, foi um sucesso mais uma vez, com ruas lotadas de olhares curiosos em busca de conhecimento. E o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua audiência, continua na nossa programação porque está chegando Rico e Lázaro e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá!